Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Pô, brigadão, hein, por poder falar com a gente aí, arrumar um espacinho na sua agenda. Sem problema. Primeiro, obrigado por ter convidado para participar e poder discutir sobre um assunto que é tão importante agora no momento, né, que a gente está vivendo. Super, super importante e acho que é assim, é um sinal de uma solução possível que realmente talvez nos atenda, né? Porque o Brasil está com uma demanda muito grande, uma defasagem de testagem imensa, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, Mas tá bom para você o vídeo? Tá bom para você aí? eu estou conseguindo ouvir bem. Tá, beleza. Está Então, eu conseguindo queria me ouvir bem? tô te ouvindo bem, para mim o áudio tá bom, o vídeo tá bom também, a galera tá dizendo que tá ótimo. O pessoal tá com bastante interesse nesse tema, porque a reclamação que eu mais recebo, Felipe, aqui, você sabe que eu destinei todos os meus recursos de emenda para o combate ao coronavírus. Eu falei, foco em comprar teste, foco em comprar EPI, respirador, o que precisa aí e tal. Só que as pessoas perguntam, Caio, por que que a gente testa tão pouco? Por que que a gente não consegue? É porque qualquer política pública depende disso, de você saber onde está o foco, onde que tem ali uma taxa de imunização maior, onde que tem pessoas com o vírus assintomáticas, para poder regionalizar os tratamentos, as abordagens. Isso a gente não tem aqui, tá difícil. Então aí eu falo, aí os governos dizem para mim, Caio, o teste é caro e tem um índice de falha que é alto para o nosso recurso. Então, tanto o teste rápido, tem o falso negativo, né? Ou falso positivo, não sei. Queria que você explicasse um pouco para a gente quais são as matrizes de teste hoje existentes Uhum. e qual é a possibilidade que vocês estão trabalhando. Beleza. Eu acho que o primeiro ponto que é bem importante a gente levar em consideração com relação à atual situação é que a gente está vivendo um estado de pandemia, né? Poucas vezes na nossa história a gente viveu num estado de pandemia, principalmente pensando num contexto de um país bastante globalizado, que nem agora, né? Então, pô, se a gente for pensar aí em menos de um mês, o vírus estava espalhado por todo lugar do mundo. E a gente tem uma peculiaridade bem grande com relação ao Covid-19, ao SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19, que é a doença, que é a capacidade desse vírus dele se propagar através de pessoas assintomáticas, né? Ou seja, vou contar uma história rápida. Se a gente for olhar para 2003, quando teve aquele outro surto que foi do SARS, que é um vírus parente do SARS-CoV-2, do atual do Covid-19. O SARS, em 8 meses, ele infectou 8.200 pessoas em regiões muito geograficamente restritas no mundo, né? Porque o que acontecia? Tinha uma coincidência não, na verdade, uma sobreposição entre o momento que o indivíduo tinha capacidade de dispersar o vírus e o momento em que ele começava a apresentar sintomas. Então, Uhum. agora só vou marcar aqui. Normal. Às vezes me ligam aqui também, eu tenho que parar. Então, Então, o que acontece? Quando a gente tem essa coincidência, essas estratégias de identificar os indivíduos com sintomas, isolar eles, funcionam e a gente consegue bloquear de uma forma muito mais rápida a dispersão do vírus. E no caso do SARS-CoV-2, o que acontece é que as pessoas, por exemplo, eu posso estar com o vírus e não ter nenhum sintoma e dispersar esse vírus para outros indivíduos. Isso faz com que o controle do vírus se torne muito complicado e ao menos que a gente tenha ferramentas de diagnóstico para poder diagnosticar isso, se torna inviável a gente tentar fazer o controle que não um lockdown total, né? Então, por isso que a gente fala que a única forma de conseguir, se a gente fosse pensar assim, em botar todo mundo 30 dias isolado em casa, sem contato com ninguém, a gente conseguiria conter o vírus. Porque o problema todo é esse, a gente não consegue diagnosticar o vírus em 100% da população e conseguir identificar principalmente aqueles indivíduos que a gente chama de assintomáticos, né? Que são esses caras que têm o sintoma, não têm o sintoma, mas eles portam o vírus e eles têm capacidade de dispersar o vírus. E aí, se a gente for olhar para esse contexto, né, de uma pandemia onde o vírus está espalhado por todo mundo, a gente já passou aí a marca dos 5 milhões de pessoas no mundo inteiro infectadas e tal, a demanda por testes, ela acaba sendo em ordens da magnitude muito maior do que o que a gente estava preparado para poder realizar, né? Então, hoje, nem os países altamente desenvolvidos, pegar a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, conseguem suprir essa demanda de 100%
dos testes que seriam necessários para a gente poder tanto diagnosticar 100% dos indivíduos que estão com a doença, que esse é um pouco mais fácil porque já tem um processo de triagem que é o sintoma, e se for pensar ainda nos assintomáticos, que é o calcanhar de Aquiles do controle do Covid-19, a gente aí, de longe, a gente não tem estratégia para poder diagnosticar 100% da população. E aí a gente começa a entrar nos gargalos, principalmente com relação ao tipo de teste, né? Então, dependendo do teste, ele se aplica para momentos diferentes no contexto da história da doença no indivíduo. Então, tem um ponto que todo mundo acha que, por exemplo, o teste rápido, ele vai ajudar a resolver o problema, é só você ir fazendo teste rápido em todo mundo. Existe algumas... pena que eu não sei, eu estou acostumado mais a fazer PowerPoint, né? Então live não é muito a minha praia, eu fiz poucas lives na minha vida. Mas existe um gráfico muito clássico que mostra qual que é a carga viral no indivíduo, onde é que dentro isso olhando para o dia, né? Então a gente tem um pico ali da carga viral, principalmente entre o segundo e terceiro dia começa a aumentar, da pós-contaminação com o vírus, a gente começa a aumentar a carga viral, e ela começa a reduzir por volta do 11º, 12º dia. Tem artigos mostrando que vai muito mais do que isso, né? Tem trabalhos já mostrando em 28 dias pós-sintoma. Então, ou seja, o vírus tem um potencial de permanecer no nosso corpo muito mais do que a gente imaginava. Isso quer dizer período no qual a gente pode continuar propagando esse vírus, né, para outras pessoas. A gente sabe que a nossa resposta imune ela começa no 11º, 12º dia com uma quantidade maior de anticorpos que os testes rápidos começam a identificar. E tem gente que diz que é depois do 15º, 17º dia que os testes rápidos funcionam. Então a gente está olhando para etapas do ciclo de contaminação do vírus no nosso corpo diferente. Tem uma fase que é importante a gente identificar o vírus, que é principalmente nesse período onde a gente tem o vírus e não tem sintoma, e quando começa o processo do sintoma, para a gente poder identificar. Então, testes rápidos não funcionam muito bem nesse período. E depois, quando a gente já tem o processo infeccioso e o nosso corpo começou a responder para o vírus, aí a gente começa a produzir, né, anticorpos contra o vírus. A gente tem dois tipos de anticorpos, um de curto prazo e outro de médio e longo prazo, que entra ali no contexto do IgM, IgG. Acho que hoje todo mundo está lendo e tendo acesso sobre esse tipo de material. E aí a gente consegue ter uma ideia se a gente está olhando para o indivíduo e ele tem uma infecção recente, né, uma resposta imune para uma infecção recente ou para uma infecção que aconteceu já há algum tempo. Então, se a gente for resumir a história, se eu quero fazer controle de indivíduos com o vírus, a gente tem que fazer testes que identifiquem o vírus. E o PCR, o RT-PCR, é o método padrão ouro que a gente tem hoje para fazer a identificação do vírus. Se a gente quiser tentar entender mais indivíduos que tiveram infecção e que estão com a resposta imune, eventualmente, se eles desenvolveram ou não imunidade, que é algo que está bastante em discussão ainda dentro da comunidade científica, se a gente efetivamente desenvolve imunidade para o vírus e quanto tempo demora essa imunidade, né, quanto tempo que ela dura, quem vai responder isso para a gente são os testes rápidos, né, que são esses testes sorológicos. Uhum. Então, tem esses dois momentos que são bem diferentes e cada teste ele vai falar sobre uma coisa diferente, né? Uma coisa é a gente ter anticorpos contra o vírus, seja ela de curto, de médio e longo prazo, e a outra coisa é a gente efetivamente identificar indivíduos que estão infectados com o vírus, né? Que a gente tem que diagnosticar o vírus. Aqui, na Biome Hub, a gente foca bastante na questão da identificação do vírus, né? Porque todos os nossos esforços aqui principalmente tentar ajudar a identificação rápida de indivíduos que estão com vírus, para a gente conseguir colocar esses indivíduos de forma mais rápida no isolamento, para tentar interromper o processo de dispersão do vírus. Então, esse tem sido o nosso esforço. E aí, nesse contexto, temos várias tecnologias que usam várias abordagens diferentes para se identificar o vírus, né? Então, hoje a gente trabalha com duas principais, o RT-PCR, que é para fazer a identificação do material genético do vírus. A gente também trabalha com sequenciamento genético do vírus, mas a gente não usa isso muito em rotina, é muito mais para pesquisa, validações de processos, porque é um teste que acaba demorando um pouco mais, demora em torno de 72 horas para a gente ter o resultado, enquanto que o PCR em tempo real, quando a gente começa a realizar a análise, em mais ou menos 4, 5 horas a gente tem um resultado para aquela amostra que a gente analisou. Né? Existe uma estratégia que acho que todo mundo já ouviu falar da palavra triagem, né? Que a gente
Quando a gente tem dificuldade de conseguir fazer, por exemplo, 100% da população, né, aplicar o teste 100% da população, uma das estratégias que a gente utiliza é fazer processos de triagem. E o que é isso? É nada mais é do que a gente tentar separar grupos de indivíduos por algumas características que possam fazer com que a chance desse indivíduo ter o vírus, no caso aqui, né, falando do Covid-19, a chance do indivíduo ter o vírus é maior, então a gente consegue utilizar melhor os recursos que a gente tem disponível. Então, imagina, eu posso fazer 100 testes, eu tenho uma população de 1.000 indivíduos, como é que eu aumento a probabilidade dos 100 indivíduos que eu vou testar, eles 100 indivíduos têm uma chance maior de ter o vírus e eu ocupar melhor esse recurso. Então, a gente faz métodos de triagem. O que o sistema de saúde utiliza é justamente a questão dos sintomas, né? Então, como não tem recurso para fazer em 100% dos indivíduos, a gente usa o sintoma como um processo de triagem para aumentar a chance daqueles indivíduos que eu vou fazer o diagnóstico, eu conseguir identificar indivíduos com o Covid-19. O teste rápido ele tem sido utilizado como método de triagem, né? Então, como ele é uma abordagem que, teoricamente, a gente consegue fazer a aplicação em maior escala, de forma distribuída, sem a necessidade de um laboratório, a gente pode, por exemplo, aplicar o teste rápido em todo mundo. A gente sabe que, baseado em experiências de outros países, todo mundo fala assim, em torno de 30% de correlação entre o indivíduo ter aquele anticorpo de curto prazo, né, ser positivo, e o indivíduo ainda ter o vírus. Né? Esse que é, digamos assim, se a gente for falar em taxa de falso positivo ou falso negativo, a gente está olhando para dois contextos, que um é o contexto daquele anticorpo que eu estou tentando identificar se é ele mesmo, né, que pode ser o que a gente chama de uma reação cruzada, né, de eu estar procurando o anticorpo do Covid-19 e acabar tendo reação com um anticorpo de contra outros vírus, por exemplo. E a outra coisa é a gente ter correlação de janela, que é do tipo, eu tenho o vírus e o meu teste ser positivo para o anticorpo contra o vírus. Quando a gente está olhando para esse contexto, o teste rápido ele pode servir como uma ferramenta de triagem para eu, por exemplo, aplicar o teste rápido. Aqueles que são positivos eu analiso por RT-PCR para tentar identificar se o vírus está presente ou não. Então eu faço um teste confirmatório com o PCR. E a gente acabou adotando uma estratégia de fazer triagem molecular. Então, o que a gente faz? A gente coleta 2 swabs dos indivíduos. Um swab de uma narina, ele vai para um tubo coletivo, no qual a gente coloca swabs de mais de 16 indivíduos. E o outro swab da outra narina, ele vai para um tubo individual. E aí o que a gente faz é identificar se dentro daquele grupo de indivíduos, de 16 indivíduos, a gente encontra o material genético do vírus. Então, se a gente não encontra o material genético do vírus, é porque eu não tive a presença, eu não consegui detectar com o método da RT-PCR a presença do material genético do vírus. Então, potencialmente todos aqueles indivíduos são negativos. E se eventualmente a gente tem um grupo de indivíduos que tem um resultado positivo, a gente analisa individualmente todos esses indivíduos para identificar quais deles, ou qual deles, né, pode ser um ou mais, eram portadores do vírus. E com isso a gente faz, né, a gente estiver olhando para sintomas, quando a gente olha para sintomas, a gente exclui todos aqueles indivíduos assintomáticos. Né? Então, essa aplicação desse método, a gente olha justamente para esses indivíduos assintomáticos. Então, se o indivíduo tem sintoma, ele vai direto para o teste diagnóstico, que é individual. Se a gente está olhando, por exemplo, para uma população, um bairro ou para uma indústria, vou pegar o caso da indústria de alimentos, que a gente está tendo vários casos de outbreaks, né? Enfim, as pessoas trabalham juntos, a indústria de alimento não pode parar porque a sociedade como um todo precisa de alimento disponível, né, no supermercado para poder comprar. Então, o que a gente faz é fazer esse processo de triagem dentro da indústria, identificar focos, setores, linhas de produção que a gente tenha grupos de indivíduos positivos. E aí, nesse grupo, a gente coloca o esforço para analisar indivíduo por indivíduo. E com isso, a gente consegue... Eu vi uma matéria de vocês que vocês falaram que a ideia era testar 10% da população do estado de Santa Catarina. Isso. Então, por exemplo, com essa abordagem, a gente consegue aqui por dia triar de 25 a 30 mil indivíduos, e é triar procurando o vírus, né? Então, não é uma triagem indireta, é uma triagem direta, e isso faz com que a gente consiga percorrer um número muito maior de indivíduos, né? E com isso, assim, aumentar a capacidade para 600, 700 mil pessoas mês triadas na nossa infraestrutura, né? Triadas e diagnosticadas, né? Se a gente tem grupo positivo, a gente analisa e identifica quem são os indivíduos positivos com o vírus utilizando essa metodologia molecular, que é o RT-PCR.
O que quer dizer a sigla RT-PCR? É uma palavra em inglês, que é de transcriptase reversa, porque o que acontece? O vírus, especificamente falando do SARS-CoV-2, que é o vírus 19, ele é um vírus de RNA. Então, o material genético dele, base, não é DNA que nem o nosso, é o RNA. E todos os testes moleculares, na verdade, grande parte dos testes moleculares que foram desenvolvidos, eles são desenvolvidos baseados em DNA, né? Então, quando a gente fala em sequenciamento, a gente fala em sequenciamento de DNA, a gente fala em PCR, é um método baseado no DNA. O RT, ele significa que para a gente poder fazer o PCR, eu pego o material genético do vírus, que é RNA, o RT significa de fazer a transcriptase reversa, que é transformar o material genético do RNA em DNA, e aí eu aplico o teste para identificar o DNA. Então, Entendi. é um passo intermediário. Se a gente for pensar nas nossas células, o que a gente tem é o DNA que vira RNA que vira proteína, né? Esse, digamos assim, que é o ciclo normal. Os vírus que têm material genético de RNA, a gente tem que transformar o RNA dele em DNA, e por isso que se chama reversa, transcriptase reversa. A gente botar, digamos, para informação no processo anterior, que é transformar ela de RNA para DNA, para os testes poderem funcionar. Isso quer dizer o RT-PCR. E o PCR está ligado com um processo molecular que a gente faz, que é como se eu tivesse tipo um livro. O livro é meu material genético, e o PCR, o que ele faz é funcionar como se fosse uma fotocopiadora. Um scanner. Exato. E aí o que eu faço é escolher, por exemplo, uma página daquele livro e fazer várias cópias dele. E aí o que acontece é que se eu tenho se me aparecem essas várias cópias, quer dizer que eu tenho um material genético ali sendo escaneado, né, sendo amplificado, sendo copiado. E se eu não tenho material genético, essa reação não acontece nada. Então o PCR nada mais é do que uma fotocopiadora de DNA que vai fazer um monte de cópia. E no teste o que a gente identifica é justamente isso, né? Então, se a gente tem um aumento do número de DNA presente naquela amostra, quer dizer que eu tenho material genético ali do vírus. Se a gente não tem esse aumento de cópia de DNA, quer dizer que essa região que a gente está procurando, ela não é presente naquela amostra biológica. Não sei se ficou claro. E qual que é a margem de falha, de falso, de teste de falso resultado? Qual que é a margem? Existem alguns dados na literatura. Se a gente estiver falando da doença Covid-19, né, da doença em si, que quer dizer que, assim, a gente tem duas fases do processo de infecção do Covid-19, do SARS-CoV-2 em si. Que uma é o vírus, esse vírus ele pode ser reproduzido no que a gente chama de sistema respiratório superior, né, que é só na parte da cabeça, pescoço. Por isso que a gente faz o teste nasofaríngico, né, ele se reproduz nessas células. Inclusive, há pouco tempo entrou dentro da questão dos sintomas, a gente perder olfato, porque justamente o vírus começa a se reproduzir nessas células aqui do sistema respiratório superior e ele começa a danificar esses sistemas, né, nosso do olfato, paladar, enfim. Quando ele está nessa etapa do processo, a gente consegue, com uma precisão bem alta, conseguir identificar o vírus, né? Porque como ele está se reproduzindo aqui nesse sistema, o vírus, a gente tem aí 95% de chance de conseguir identificar esse vírus quando ele tem uma carga viral alta no sistema respiratório superior. Principalmente quando a gente está nessa etapa assintomática. Quando a gente entra no processo sintomático, que o vírus ele já começou, não necessariamente está se reproduzindo só no sistema respiratório superior, mas sim no sistema respiratório inferior, que é no nosso pulmão, nos brônquios, nos alvéolos pulmonares, enfim. A carga viral desse vírus se concentra muito mais lá. Então, quando a gente tem sintoma, quer dizer que o vírus já está numa segunda fase, que não necessariamente ele está se reproduzindo aqui nessa parte do nosso corpo, e aí a taxa de assertividade tem estudos que mostram que é até 64%. Mas a gente está olhando o segundo momento. O momento da doença, onde a gente já tem a doença instaurada, né, que a gente não está falando só da infecção do vírus, mas a gente está falando do vírus se reproduzindo basicamente no nosso sistema respiratório. E aí depende do tipo de amostra. Então, se a gente pegar e coletar uma amostra lá do pulmão, quando o vírus já está se reproduzindo no nosso pulmão, a nossa taxa de sucesso sobe para 95%, 99%. Entendi. Se a gente for fazer só o nasofaríngeo, nessa fase onde a doença já está instaurada, a gente já tem esses sintomas, aí ela pode ficar em até 64%, né? Dizendo o pior cenário, né? Fica entre 90% a 64%. Então, depende bastante de qual momento da doença que a gente está olhando, que vai dizer aonde que o vírus está instaurado
e aí, com isso, a gente tem maior ou menor probabilidade de identificar o vírus. Dá um exemplo. Se a gente for olhar para o sistema de saúde, né, que a gente, teoricamente, tem os indivíduos que são sintomáticos lá, instalado internado lá no hospital. Então, se a gente puder ter a possibilidade de analisar nesses indivíduos o lavado bronquial, o lavado pulmonar dele, a chance da gente identificar o vírus vai ser muito mais alta, porque como ele já está com um sintoma, a carga viral mais alta no pulmão. Se a gente tivesse, por exemplo, um indivíduo no hospital que ele não tem sintoma e a gente eventualmente fizesse a análise do lavado pulmonar dele, talvez a nossa chance de identificar o vírus seria bem menor do que se a gente fizesse o swab nasofaríngeo, que é hoje o menos invasivo, porque provavelmente a carga viral dele está muito maior no sistema respiratório superior do que no pulmão. Entendi. Por isso que tem essa diferença da questão das taxas de sucesso, de assertividade dos métodos, porque isso depende muito da fase, né? Da fase que a gente está analisando da doença e do processo infeccioso do vírus como um todo. Felipe, vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente está no meio da live, para quem chegou agora, vou te fazer aqui uma apresentação rápida. Luiz Felipe Walter de Oliveira, você é CEO da Biome Hub, que é uma startup catarinense, né? Você tem mestrado em biologia molecular e genética, e é PhD também no mesmo tema. Então, por isso que eu estou achando legal, porque você está explicando várias coisas que eu sou leigo. Eu adoro biologia, mas de ensino médio, assim. Sou leigo, então tá bem claro para mim. Ou seja, tem etapas da doença diferentes, em que o vírus se reproduz, ora aqui, ora no pulmão. Portanto, isso impacta na qualidade das amostras e nos tipos de testes adequados. Então, não é uma coisa simples. Eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa. Como que é a dificuldade de testar óbitos? Confirmar se um óbito foi por coronavírus ou não? Porque tem uma polêmica grande de pessoas dizendo que tem subnotificação e outras dizendo que tem mortes inventadas, sendo consideradas como coronavírus sem sela. E aí, além dessa pergunta, vou pegar duas perguntas que o pessoal perguntou aqui na live. A Grazi perguntou como que poderia ser aplicado em massa em empresas e bairros. Acho que você explicou um pouco a questão lá de pegar um grupo, os 10%, mas é legal explicar de novo que é rotativo público. E também, e essa pergunta é boa porque a gente está sugerindo como política pública que você individualize os tratamentos conforme os bairros na cidade de São Paulo. Cada bairro aqui tem de 100 a 300 mil pessoas, cada região, né? E a outra pergunta é do Felipe. Ele pegou o coronavírus, ele está na quarentena de 15 dias e ele está perguntando qual é o melhor teste para ele saber se ele ainda está com potencial de transmitir o vírus ou não, PCR ou sorologia. Perfeito. Deixa eu só me lembrar da primeira pergunta. É que foram várias. Foram várias. A primeira é no caso de óbitos. Como que você confere melhor testagem para óbitos? Beleza. Óbitos. Então, fazer análise forense, né, nesse contexto, assim, digamos, pós-morte, não é bem a minha especialidade. Mas, assim, existem duas formas, né? Na verdade, é tentar casar dois tipos de diagnóstico. Tem o clínico, que eventualmente é olhar as lesões que são causadas no pulmão e pelo tipo de lesão pode-se inferir qual foi o tipo de infecção, né? Correlacionar isso diretamente com a doença, né? Então a gente tem que ver que a gente tem duas coisas, né? Uma coisa é o vírus, outra coisa é a doença. A doença está diretamente relacionada com o impacto que o vírus vai causar no nosso organismo, né? Então é um tipo de lesão que ele causa. E aí é muito mais clínico. E a gente tem uma outra ferramenta que é tentar identificar o vírus, né? Então pode ser, por exemplo, feito uma análise direto no lavado do pulmão de uma pessoa que faleceu para tentar identificar a presença do vírus. Esse é um desafio muito grande, porque dependendo, né, porque o que pode acontecer? Pode acontecer que o vírus, eventualmente, ele foi eliminado, mas a lesão em si, ela permaneceu e a doença ela pode continuar mesmo, eventualmente, depois que o vírus saia, né? Porque ele pode causar uma lesão tão grande no nosso pulmão que, por exemplo, a infecção pode fazer com que o nosso sistema respiratório fique mais debilitado e a gente morra por falta de oxigênio, né? Não necessariamente pela presença do vírus. E o vírus pode ser que o nosso corpo já tenha eventualmente acabar eliminado ele. Então é muito difícil, é um pouco complicado fazer essa análise pós-morte, porque a gente tem que olhar que eventualmente a gente vai ter só o contexto clínico para ser avaliado, e aí olhar realmente para a lesão e para o contexto da doença. E os médicos, existe técnica para se fazer isso, né? Então, assim, eu, do ponto de vista de segurança, óbvio que
tem chance de erro, né? Mas eu acho que a equipe médica que geralmente trabalha com esse tipo de análise, eles são bem qualificados para poder fazer esse tipo de inferência, né? Então, eu acho que talvez invenção de morte seria muito forte. Eu acho que eventualmente a gente tem mais subnotificação do que aumento do número, tá? Eu acho que deliberadamente eu não vejo isso acontecer com muita frequência, tá? Eu acho que realmente a gente eventualmente tem subnotificação por falta de mão de obra, de infraestrutura para poder notificar todo mundo. Então a gente tem essas duas abordagens, perfeito? Eu vou até te dizer um número, aqui. Na cidade de São Paulo, o secretário de saúde disse para mim, falou o seguinte, falou, Caio, a gente tem analisado tomografias e às vezes tem paciente que tem todos os indícios do Covid, só que eu não tenho como conseguir fazer o teste com ele em vida. Exato. Então eu coloco ele como morte suspeita, mas eu estou contabilizando porque são mortes que superam a média histórica dos últimos 3 anos de problemas respiratórios. Exatamente isso. Então, a gente, olhando para a série histórica, olhando para o quadro clínico, né, que foi causado de lesão no pulmão do indivíduo, a gente tem como fazer uma inferência que isso aqui possivelmente foi causado pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2, né? É um Covid-19. Só que justamente pelo fato da gente talvez não ter mais a capacidade de identificar o vírus em si, ele fica como um caso suspeito, né? Então, essa é uma grande dificuldade, né? A gente tem que pensar naquele ciclo do vírus que eu mencionei para vocês e da doença, né? Essa relação entre vírus e doença. Então, é um desafio muito grande, né? E a segunda pergunta foi relacionada à triagem, né? Então, a gente tem como expandir, existem várias estratégias. Essa estratégia que eu estou mencionando, a gente fez uma melhoria, ela é inédita. Existem outras estratégias de fazerem triagens, de se fazer triagem molecular, analisando grupos de indivíduo. A gente desenvolveu uma que, efetivamente, a gente pode fazer só um teste populacional, né? Então, vamos dizer que é bem mais barato, inclusive, a gente, por exemplo, pegar e analisar 4.000 pessoas num dia. Isso é viável fazer usando estratégia de triagem molecular sem necessariamente identificar quem são os indivíduos. Mas se a gente quiser hoje tentar analisar, por exemplo, num bairro, qual que é a prevalência do vírus, isso é possível utilizando esse método de triagem populacional, digamos assim, né? A gente chama de triagem populacional quando a gente olha só a nível de população. A gente usa essa mesma ferramenta para fazer aquela segmentação entre os grupos positivos e negativos e analisar os indivíduos. Aí quando a gente pensa no aspecto da indústria, né? Então isso, com uma sensibilidade muito parecida, basicamente igual com o que a gente faria análise individual, com essa estratégia de triagem molecular a gente consegue aumentar a escala sem reduzir, impactar muito na qualidade do resultado. É diferente do que a gente tentar fazer essas correlações indiretas, né? Que eu mencionei antes da questão do teste rápido, que ela já começa a sair um pouco do ciclo, né, de ter o vírus ou não. Então, já pegando esse contexto, esse gancho, eu queria responder o Felipe, meu xará, né, que perguntou, que ele falou que foi infectado com o vírus. O ideal seria, na verdade, fazer os 2 testes, né? A gente fazer o teste por PCR, o RT-PCR, para saber se tem o vírus ou não, e fazer o teste rápido para saber se eventualmente começou a desenvolver ou não o anticorpo, né? Essas 2 informações, elas são relevantes, né? Elas falam sobre contextos diferentes. A gente pensando enquanto sociedade, para a gente efetivamente poder entender o Covid-19, o SARS-CoV-2 e o Covid-19 se é a doença, é importante a gente saber o quanto da população a gente tem com o vírus. Então, se a gente for olhar aquelas métricas, né, a gente tem uma questão que é o número de casos, que é o acumulativo, que a gente consegue entender como é que está evoluindo a questão das pessoas contaminadas. A gente tem um outro número que é o quanto de casos novos a gente identifica. E isso está diretamente relacionado à nossa capacidade de analisar, né? Porque quanto mais a gente analisar, certamente mais casos a gente vai descobrir. Então, a gente não pode ficar muito preocupado. Eu já vi pessoas que ficam com medo, aí, eventualmente falando de gestor público, enfim, de saber os números reais, né? De fazer teste e descobrir que a gente tem um número muito maior do que a gente se imaginava. Eu acredito o contrário. Quanto mais próximo da realidade a gente souber, a gente tiver essa informação, mais preciso vai poder ser nossas condutas, né, com relação a isso. Então, por isso que testar é importante. E, então, a gente tem esse contexto dos casos ativos, né, que a gente saber quantas pessoas a gente tem infectadas e quantas pessoas a gente tem com a doença, né? Isso são 2 informações bem importantes. E a outra informação, que aí o teste rápido ele tem uma relevância muito grande,
é a gente conseguir entender o quanto da população está imunizada. Que é, a gente falando de surto, é a questão da gente já se encaminhando para o pós-surto, né? Que é como que a gente vai agir, pensando no contexto de pandemia, a partir do momento que a gente começa a ter um número relevante de pessoas que, eventualmente, estão já imunizadas, né? Entender esse ciclo de imunização da população. E os testes rápidos, os testes sorológicos, eles têm uma relevância muito grande nesse contexto, né? Então, pegando a pergunta que o Felipe falou antes, depende do que a gente quer ver. Se a gente quer ver vírus, tem que ser o teste molecular, um teste que identifique o vírus. E se a gente estiver falando na questão do indivíduo, da gente ver se o indivíduo desenvolveu uma imunidade ou não, aí são os testes sorológicos, os testes rápidos, né? São duas perguntas diferentes, né? Muito bom. Ó, o pessoal aqui está perguntando também valor do teste, preço do teste. Aí você podia combinar nessa resposta. Muitas pessoas perguntaram isso, qual é o preço, o custo e tal. Explicar mais uma vez, porque ó, eu estou falando para você, eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza se eu entendi. Como que é a vantagem dessa questão aí da triagem molecular em termos de custo? Vou te dar um exemplo. Se a gente quiser, por exemplo, pegar um céu na periferia, em Cidade Tiradentes, ou todo mundo que vai no hospital Cidade Tiradentes e falar, vamos fazer essa população que está frequentando esses dois ambientes e vamos triá-la para ver se aqui é um foco de contaminação ou não, se a gente pode, por exemplo, começar a reabrir a escola aqui. Perfeito. Dá para fazer isso? Tá. E fala o custo também, o preço, e como que isso impacta. Perfeito, vou explicar. Então, se a gente for, eu vou tentar assim, teste rápido, universo de preço. Tem os testes que já são reconhecidos pela Anvisa, os que não são, e a gente vê variação de preço aí de R$100 a R$250, esses testes sorológicos, e que sempre, se alguém for tentar fazer, procure informação sobre o teste, porque tem muito teste ruim no mercado, tem teste bom, mas tem muito teste ruim. Inclusive, eu posso dizer que talvez o número de testes ruins é bem maior do que os testes bons, né? E só reforçando que saiu do CDC lá, que é um órgão americano de controle de doenças, né? Que é o Centro de Controle de Doenças Americanas, do Estado americano, que eles viram que em 50% das vezes dos testes rápidos que eles testaram lá nos Estados Unidos não funcionava, que é do tipo assim, tu tentar ligar a tua TV uma vez, ela não liga, tu liga e ela liga. Uma coisa é funcionar, outra coisa é ter falso positivo e falso negativo, que é quando o teste ele não funciona, né? Digamos assim, ele dá um resultado errado. Então, uma coisa é o teste não funcionar e tipo, a TV não ligar, e a outra coisa é sintonizar no canal e ele botar outro canal, que é o teste ele dá falso negativo ou falso positivo. Então, existe ainda uma discussão sobre a qualidade desses testes rápidos, sorológicos, mas eu sei de testes que têm qualidade aqui no Brasil já, então tem que cuidar isso. E a questão do preço, ele varia bastante, de R$100 a R$250, R$300. Quando a gente está falando de teste molecular, e aí falando do PCR, o RT-PCR, tem laboratórios, e aí o preço para consumidor final geralmente varia ali perto de R$150, R$200. Eu já vi laboratórios cobrando R$550 o valor do teste. Tá? Aqui, acho que por a gente ter um princípio, uma filosofia diferente, que a nosso princípio básico, a empresa nasceu para levar a tecnologia a preço acessível. A nossa ideia é que todo mundo tenha realmente teste de qualidade a preços acessíveis, e a gente desenvolve bastante tecnologia para isso. O nosso foco foi trabalhar no máximo da redução do preço, né? Então, a gente tem um preço diferenciado para governo, ao contrário do que acontece em outros laboratórios, que é fazer preço mais caro para governo e às vezes para o setor privado ser mais barato. A gente consegue entregar um teste bem acessível para o governo de acesso. E nosso foco é realmente trabalhar mais com população, governo e empresas, e não com o consumidor final, que é onde geralmente os laboratórios têm mais margem. Então, a gente não vende para consumidor final, nosso foco realmente é trabalhar em escala. Se a gente for falar por teste de triagem, como com teste de triagem, a grande vantagem é com um teste só a gente identificar grupos de indivíduos positivos e grupos de indivíduos negativos. Basicamente, o custo de analisar um grupo é o custo de analisar uma análise, de realizar a análise para um indivíduo. A única diferença é o kit de coleta, que ele acaba sendo um pouco mais caro, porque tem que coletar de vários indivíduos, né? Mas a gente está falando aí de um custo por indivíduo em torno de R$30, R$35 para realizar o teste
pensando só na estratégia de triagem populacional, que é, por exemplo, eu não necessariamente identificar um indivíduo positivo, mas eu saber que, por exemplo, dentro do bairro, pelo teste populacional, a gente consegue estimar e dizer que 20% da população está contaminada com o SARS-CoV-2. Né? Isso, se a gente for comparar com os testes rápidos, chega a ser 3, 4 vezes mais barato. Né? Então, numa escola, dá para você testar todos os professores, funcionários e alunos, por exemplo? Tem uma ideia populacional, isso. Tem uma ideia populacional, né, em grupos, qual é a porcentagem de indivíduos que eventualmente são positivos para o SARS-CoV-2. Aí tem uma segunda abordagem que a gente utiliza mais com as empresas, que é de fazer o teste de triagem populacional e seguir para o teste molecular individual, né? Que a gente chama isso de triagem molecular, que é a gente faz o processo de triagem, identifica os grupos e já faz na sequência o teste individual. E esse teste fica em torno de R$ 79,00, em média, para poder fazer a triagem e já identificar o indivíduo. Então, a gente conseguiu reduzir o custo, se a gente for ver de mercado, em mais de 50% daqueles testes mais baratos, né? Porque aqui a gente não escapa de fazer o teste individual daqueles grupos positivos. A gente tem que identificar quem são os indivíduos para poder colocar esse indivíduo em isolamento, né? Então, digamos que a gente tem esses 3 tipos de soluções aqui, que é uma é olhar para a população como um todo, é fazer estudo em bairros, em escolas, universidades, enfim, em grupos populacionais, e aí o interesse não é no indivíduo, é na população. Outro contexto é que quando a gente tem interesse no indivíduo e na população, mas no indivíduo também, para poder fazer políticas de isolamento, então que a gente precisa fazer esses 2 testes, aí tem a triagem molecular. E para aqueles indivíduos que já passaram por um processo de triagem, e aí no caso entra o sintoma, quando a gente já tem um sintoma e a probabilidade daquele indivíduo ter o vírus é maior, ele tem que ir direto para o teste individual, né, para o teste diagnóstico, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Então, o que a gente tem é isso, dá para fazer uma estimativa populacional, usando uma triagem populacional, dá para fazer um teste que ele tem um princípio parecido com o de fazer a triagem, que nem por sintoma, e aí a gente faz uma triagem pelo vírus, né, em grupos, identificando grupos negativos e grupos positivos, e aplicando o teste individual para diagnosticar os indivíduos positivos. Então, cara, muito legal. Você já falaram com a prefeitura ou o governo de São Paulo? Tiveram algum contato com alguém da... A gente já tem trabalhos com empresas na cidade, no estado de São Paulo. Enfim, como a gente tem questão de sigilo, trabalho que a gente realiza com as empresas, a gente não pode divulgar. Mas com prefeituras, a gente já tem trabalhos sendo realizados em Joinville, aqui no estado de Santa Catarina. A gente está analisando toda a população de funcionários do sistema de saúde público de Joinville. E aí tem um projeto bem bacana que a gente participou junto com a Vale, a Vale do Rio Doce, que eles fizeram doações para a gente realizar esse teste em algumas cidades, né? E a gente conseguiu... a gente vai fazer a análise em Joinville, a gente já está fazendo, né, na população de funcionários do sistema público de saúde. A gente vai fazer os testes aqui em Florianópolis, no sistema de saúde também pública de Florianópolis. E a gente está com uma parceria também com Fortaleza para realizar testes lá na cidade de Fortaleza. A gente está agora definindo a estratégia, se vai ser populacional ou se vai ser num contexto individual. E aí a gente vai calibrar o número de indivíduos, mas a ideia é conseguir cobrir pelo menos o bairro para a gente tentar entender como é que esses surtos estão acontecendo lá em Fortaleza, porque o número tem crescido bastante, né, nos últimos tempos. É uma das cidades mais críticas do país. Felipe, tem 2 perguntas legais aqui que eu acho que era legal se você puder responder. Claro. Uma é o cartoleiro da Vila Cruzeiro, está perguntando qual é a média mais ou menos estimada para cada pessoa infectada que estaria infectada, porém subnotificada. É 7, 8, 15 para cada identificado? Cada um identificado. Aí existem várias estimativas, né? Realmente, assim, várias estimativas. Uma delas tem alguns trabalhos que dizem que se a gente for pegar, por exemplo, hoje, né, os números que a gente tem, todos os números que a gente tem é muito baseado nesse processo de identificar os indivíduos com sintoma e fazer o diagnóstico, né? Então, a grande massa de pessoas diagnosticadas hoje no Brasil, elas são pessoas com sintomas de problemas respiratórios parecidos com o Covid-19 e que foram testadas. Existe uma estimativa e aí varia bastante essa estimativa, que de 25% a 80% não apresentam nenhum sintoma. Então, se a gente for pensar que dos indivíduos sintomáticos que a gente
que a gente tem hoje diagnosticado, a gente tem mais 80% que não estão identificados. E aí, falando da nossa prática, a gente já entrou em empresas e analisou empresas que tinham... a gente não identificou nenhum indivíduo com vírus, e teve empresas que a gente identificou 20, 30, 40% dos indivíduos sem sintomas portadores do vírus, né? Então, esses números, eles... qualquer estimativa é estimativa. Eu, particularmente, não quero ser disseminador, né, de má informações, de má notícias, mas a minha percepção e a percepção que a gente tem tido aqui das análises é que o nosso número é muito subestimado. Ele é bem maior do que a gente conhece. Tá? Ele é bem subestimado porque boa parte da população ela não apresenta sintomas. Isso é o que a gente tem visto nos nossos dados aqui, analisando indivíduos assintomáticos. Né? Existe um número, o número é bem grande, não é pouco. Então a nossa taxa de imunização também deve estar mais alta do que a gente está calculando também. Teve um trabalho até feito em São Paulo, eu acho que foi... Eu vi. Foi 5%. Mas lá deu 5% de imunização. Óbvio que tem esse trabalho que saiu do CDC também a semana passada, colocando em xeque os testes rápidos e tal, né? Tem esse ponto, mas eventualmente eu acho que os nossos números são bem maiores do que a gente imagina, tá? Então, certamente o nosso teste... E aí a gente tem que cuidar só quando a gente fala de imunização, porque a gente não sabe ainda qual que é o nível de imunização, né? A gente, na verdade, não sabe o quanto das pessoas que tiveram contato com o vírus, que apresentam anticorpo, esses anticorpos realmente conferem imunização para esses indivíduos, né? Isso a gente ainda não sabe. Existem vários dados que são contraditórios. Tem um estudo, falando rapidinho, que ele ainda não é peer-reviewed, ou seja, não teve outros pesquisadores que revisaram esse estudo. Ele foi um estudo que o pessoal achou o dado, eles só divulgaram esses dados, com 10 indivíduos, é um N muito baixo, mas que eles viram por esse trabalho que após 6 meses os indivíduos voltavam a ser suscetíveis ao SARS-CoV-2. Né? Então, é um estudo preliminar muito pequeno. Tem alguns outros trabalhos que já apontam que eventualmente a gente desenvolve imunidade, mas isso ainda está em discussão na comunidade científica. Eu, até agora, não vi, assim, nenhum dado que realmente possa afirmar que não, nós ficamos imunes e ficamos imunes para o resto da vida. Né? A gente ainda não tem certeza disso. Tem mais uma pergunta aqui que o Douglas perguntou, ele é médico também, está aí na linha de frente. Ele perguntou o seguinte: qual que é a ideia da testagem em massa? Porque o teste vindo negativo não adianta muito, já que o indivíduo pode ter se contaminado no segundo seguinte à coleta. Então, a visão dele, a ideia seria identificar o positivo para isolá-lo e evitar novas contaminações. Perfeito. Vou falar rapidinho de como que funciona, por exemplo, pensando no contexto de uma empresa ou de um serviço que precisa se manter ativo. É recorrência. Então, a grande vantagem dessa abordagem em fazer essa análise em massa é que a gente consegue, por exemplo, de uma forma bastante custo-efetiva, monitorar, por exemplo, uma indústria e vou contar o caso aqui. Então, a gente analisa, por exemplo, hoje os 5 setores de uma indústria ou de um serviço. Um desses setores, a gente encontra um grupo de indivíduos positivos. Tá? Os outros setores, negativos. Esse grupo positivo. Nesse grupo positivo, a gente analisa todos os indivíduos de forma individual para tentar identificar quem é o indivíduo positivo e todas as pessoas que tiveram contato com esse indivíduo, né, se for, por exemplo, um setor relativamente fechado, daqui 4 dias, de 3 a 5 dias, a gente reanalisa esse grupo, mesmo os que deram negativos, para ver se eles não foram contaminados. Nesse período, esses caras não entram para dentro da empresa, eles ficam em isolamento, que a gente consegue isolar rápido eles. Em 15 dias, a gente reanalisa todo mundo para ver se todo mundo está negativo. Se tiver indivíduos positivos, a gente mantém esse mesmo protocolo de reanalisar todo mundo em 3 a 5 dias. E a gente vai fazendo esse processo contínuo de forma que todo mundo que está trabalhando precisa estar negativo, né? Ou num primeiro momento, ou no segundo momento, se teve contato com alguém positivo, para a gente poder controlar o nível do risco da gente ter surtos, né? Então, a vantagem de fazer esse teste em massa é que a gente está olhando para aqueles indivíduos no período assintomático, né? Ou seja, eu ainda não tenho sintoma. Quando esse indivíduo manifesta sintoma, quer dizer que ele já espalhou para um monte de gente, né? Se ele não estava mantendo isolamento, se ele não estava mantendo o uso de máscaras e todas as recomendações de distanciamento social.
Então, a gente consegue, com essa abordagem, ter uma forma muito mais custo-efetiva, manter monitoramento, identificar esses indivíduos de forma bem rápida e tomar essas ações, como eu mencionei para vocês, né? Então, eu diria que a grande vantagem do teste molecular em massa é a gente poder manter controle, né? Se a gente está olhando para primeiro, tentar entender epidemiologicamente falando, né, um bairro é uma coisa que funciona, só que a gente está vendo um momento, e eu concordo plenamente com, foi o Caio, né, que perguntou. Foi o Douglas. Douglas. Eu concordo plenamente com o Douglas que a gente está olhando para um momento. Quando a gente está falando do vírus, é um momento. E no próximo semana, se não teve controle nenhum, esse número pode ser muito maior ou pode ser muito menor, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Vírus é uma coisa dinâmica. Ele pode se espalhar. O Douglas complementou aqui, dialogando com você, ele disse assim, então a testagem em massa por si, ela não resolve o problema em escala populacional, tem que associar com isolamento social. Exato. É para a gente entender políticas, né? Então, se, por exemplo, se a gente quiser entender se o vírus está aumentando a disseminação dele ou não, olhando no nível populacional, tentando pegar esse número de assintomáticos, a gente consegue, por exemplo, testar 2 semanas, por exemplo, testa agora e testa daqui 15 dias, a gente consegue ter uma ideia se o número de assintomáticos está aumentando ou está diminuindo. Uhum. Com isso, a gente pode ver, essas políticas que a gente adotou agora estão funcionando, a gente pode manter isso e vai dar certo. A gente não precisa esperar a manifestação da doença ou dos sintomas para poder ver esses números, né? Aumentando ou diminuindo. Se a gente for pensar em grupos, se a gente for pensar em grupos que a gente tem mais controle, e aí a gente está olhando aqui para um contexto de um serviço, por exemplo, público de saúde ou para uma empresa, aí o foco é realmente tentar isolar indivíduos assintomáticos, descobrir o mais rápido possível e tentar manter essa política sempre proativa de controle da disseminação do vírus, né? Que nem eu mencionei antes, se a gente estiver olhando para sintoma, é tarde. O indivíduo ele já propagou o vírus. Se a gente estiver olhando para essa forma ativa, procurando os assintomáticos, a gente consegue reduzir consideravelmente esse número. Né? Ô, Felipe, eu queria te fazer um convite para a gente fazer uma outra live. Aí eu vou fazer uma plataforma tipo Zoom, alguma coisa assim, que aí a gente você pode convidar outra pessoa para bater bola juntos, para a gente trocar uma ideia, e você pode fazer as apresentações, gráficos, essas coisas. Eu acho que o tema é muito legal e acho que vai ser mais didático se você puder ilustrar isso. Aí eu chamo também alguém de política pública para a gente bater um papo, talvez a Olivia, que formulou a política que a gente está apresentando para o prefeito, e aí a gente faz uma live com calma, porque agora eu vou ter que encerrar porque o Instagram dá um limite de tempo, e eu vou entrar numa outra live às 8. Mas eu percebi que tem muito assunto, tem muita coisa para explicar, você conhece bastante das metodologias, do comportamento do vírus e toda essa questão da testagem, acho que é muito rico. Então, se você topar, a gente faz uma segunda live, a gente vê uma data, com uma plataforma que dê para você apresentar, a gente faz uma coisa mais... fica no YouTube e tal. E aí a gente... Porque eu achei muito interessante, pelo que eu estou ouvindo aqui, talvez essa metodologia, esse tipo de teste, questão molecular, pode ser aplicada nas escolas, porque qual é o grande gargalo? As escolas precisam retomar para que você retome qualquer atividade. Os pais não conseguem trabalhar se os filhos não estiverem indo na escola. Criança pequena, especial e creche. Se você testa a população da escola com periodicidade, e uma criança, geralmente todas elas são assintomáticas, a maioria, está com o vírus, você percebe que aquela família, aquele núcleo familiar, está com um potencial foco. E aí você isola aquela criança e aborda aquela família. Então, a partir das crianças, você consegue chegar nos avós e nos pais. Isso poderia ser uma forma. Aí você tem um ambiente que é a escola, é a matrícula, é um universo fechado. Já vou falar rapidinho só antes de encerrar para levantar um questionamento aí, quem for curioso procurar. Uma outra forma da gente ter uma ideia de como que está a situação do vírus numa cidade, olhar para o esgoto. Então já tem estudos em outros lugares do país. A gente somos um grupo de startups. Na verdade, eu faço parte de 2 startups, a Biome Hub, que cuida da parte de saúde, e a Neoprospecta, que olha muito mais para o contexto da indústria, alimentos, ambiente. E a gente está trabalhando agora num projeto para justamente analisar o esgoto, para a gente mensurar o quanto daquela cidade está infectada ou não. Porque o vírus ele passa, né, ele passa para as fezes. Inclusive, quando a gente está no final do ciclo do vírus, é mais fácil de identificar nas fezes do que no sistema respiratório superior. Já tem trabalhos mostrando isso. Então, talvez lá para o meu xará, uma outra forma também é talvez tentar identificar o vírus nas fezes dele. A gente não faz isso ainda aqui, mas
gente já tem pensado em algo do tipo, pensando, né, agora mais pós final da pandemia, como uma possibilidade. E o esgoto ele tem se demonstrado em algumas cidades como uma ferramenta para fazer estimativa muito bacana, né? Para a gente também tentar entender da cidade como um todo, ao invés da gente olhar para os indivíduos, olhar para o esgoto e ver a carga viral do esgoto. Né? Então, é uma coisa bem bacana e a gente também está olhando para isso, pensando principalmente em políticas públicas, né? Associado isso a empresas e a cidades. Né? Felipe, muito legal, cara. Brigadão, parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela metodologia, pelo preço acessível, né? E por estarem com esse propósito legal de ter impacto social através do business de vocês, que isso é muito legal, a ciência gerando um resultado legal, porque o custo, quando você consegue um custo acessível, você consegue dar escala, e aí você consegue realmente salvar vidas e fazer a diferença. Então, muito legal. Vamos conversar depois, vamos organizar as agendas, porque eu quero fazer uma outra live com você numa plataforma que dê para botar a apresentação, e talvez a gente trazer mais um ou dois convidados da área, para a gente bater um papo e ir além. Você topa? Não, top. Vamos combinar. Beleza. Valeu, brigadão. Parabéns mesmo. Tá. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Caio. Um abraço. Tchau, tchau.